engenheiro, sou professor da PUC, licenciado, desde 99, acho que a maioria aqui já estava bastante novo, e eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual. Fui, antes disso, 2 vezes vereador de Belo Horizonte, fui presidente da Câmara, e no meu 1º mandato de deputado estadual, eu fui secretário de Estado de Administração e secretário de Estado de Planejamento no governo Itamar Franco. Então, já tenho uma longa militância na política, tanto em Belo Horizonte como no estado de Minas Gerais. E quando eu soube desse ciclo de discussões, de debates, de palestras, eles me fizeram esse convite para falar um pouco sobre a questão da publicidade oficial e como que isso distorce um pouco a opinião pública e, de uma certa forma, compromete a nossa democracia. Eu tenho uma visão de que a gente não tem uma democracia real sem cidadania. E não tem como haver uma cidadania sem direito à informação. Com a redemocratização, nós tivemos um momento no Brasil, nós não tivemos uma Assembleia Constituinte, eu acho que esse foi um pecado da nossa redemocratização, acho que mais cedo ou mais tarde nós teremos que ter. E o Congresso, investido de poderes constituintes, ele foi muito contaminado pelo cenário eleitoral, mais do que pela contextualização política e de dotar o país exatamente do que ele precisava, que era um texto constitucional que norteasse as relações, o nosso desenvolvimento, etc. O fato, o objetivo, é que hoje o Brasil é o único país do mundo em que os governantes podem usar dinheiro público para fazer propaganda de si mesmos sem limite, sem qualquer limite. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a única propaganda oficial permitida do dinheiro público, isso demonstra um pouco a natureza do partido, é do alistamento do país, é o alistamento militar. É a única propaganda que pode ser custeada do dinheiro público. Na Europa, a maior parte dos países não permite nenhuma propaganda do dinheiro público. Alguns excepcionalizam as campanhas de saúde pública. Aqueles que não permitem nem saúde pública partem do pressuposto que as crianças, por exemplo, todas têm acesso a um pediatra, o que torna ocioso fazer campanha do Zé Gotinha, por exemplo. E o fato mais grave que vem ocorrendo, especificamente em Minas Gerais, no meu juízo, é que Minas Gerais tem uma economia muito concentrada em setores que não são grandes anunciantes. A economia mineira é muito concentrada no setor mineral, no setor siderúrgico, metalúrgico, todos eles não têm muito envolvimento com o varejo, portanto não são grandes anunciantes. Ou seja, o peso do Estado anunciante é completamente desmedido num mercado publicitário vazio de grandes investidores. Então, para vocês terem uma ideia, em 1999, eu era secretário de administração de Minas Gerais gastou em publicidade R$900 mil. Era apenas a publicação de editais, essas coisas que a legislação determina como obrigatório. O que acontece? Em 2003, primeiro ano do governo Aécio, a nossa publicidade do governo de Minas saltou dos 900 mil que eu mencionei em 99 para 268 milhões de reais. Ou seja, em matéria de propaganda, um ano de governo Aécio equivale a 3 séculos de governo Itamar. O que está por trás disso? O que está por trás disso é a utilização do peso do Estado anunciante para interferir na formação da opinião pública e no conceito das pessoas. Em 2003, primeiro ano
gestor de comunicação. Esse grupo gestor de comunicação que foi criado, no mesmo decreto, exigiu-se submeter a esse grupo gestor todo o processo de comunicação e de propaganda, não só da administração direta, indireta, mas até das empresas. Ou seja, pela primeira vez na história de Minas, a propaganda da CEMIG, da Copasa, da Gasmig, da Loteria Mineira, toda essa propaganda do PDMG tinha que passar pelo crivo do grupo gestor de comunicação. E foi colocada na presidência desse grupo gestor a irmã do então governador, a senhora Andréa Neves, que, de uma certa forma, usa esse cacife publicitário que ela tem para estimular a publicação das notícias que lhe convém e desestimular a publicação daquilo que possa ser incômodo. Ou seja, implantou-se, a meu juízo, a forma mais cruel de censura, a censura econômica. A dependência dos veículos de comunicação, do mercado publicitário, do Estado investidor em propaganda, deu um total domínio da informação nos grandes meios de comunicação do Estado ao grupo gestor e, especificamente, à presidente desse grupo gestor, que é a senhora Andréa Neves. Ora, nós sabemos da história, para citar algumas frases, né? O Winston Churchill dizia que não existe opinião pública, existe opinião publicada. E a partir desse arranjo que foi feito em Minas Gerais, dominou-se a opinião publicada. Então, hoje, os mineiros têm a respeito de Minas Gerais uma visão completamente divorciada da realidade. Eu chego a brincar na Assembleia Legislativa que existem duas Minas, a Minas Real e a Minas do Marketing. A Minas do Marketing foi convertida numa espécie de filial do paraíso. Minas dá o caminho, Minas avança, Minas na vanguarda, Minas, enfim, uma Minas modelar. A Minas Real é completamente distinta. Então nós criamos aquilo que eu chamo de uma esquizofrenia política. O convívio dessas duas Minas díspares que não dialogam entre si. Na segurança, aparece aquele ator da Tropa de Elite falando que Minas Gerais faz investimento em segurança. Quem em Minas Gerais tem segurança de sair à noite em qualquer lugar, qual mãe, qual pai que fica tranquilo achando que os filhos vão voltar? A segurança real é essa, a da propaganda do ator da Tropa de Elite. Nós temos inúmeras comarcas em Minas Gerais que não tem delegado. Eu até cheguei a brincar que, para o governo, delegado era igual cigarro do Ministério da Saúde. Use com moderação. Criou-se até a figura do delegado itinerante. Passa um dia na comarca, vai para o outro, fica um dia. No interior de Minas Gerais, e aqui eu sou que tem um policial militar aqui nos brindando com a sua presença, se os prefeitos não pagarem o aluguel, não fornecerem a sede da delegacia de polícia, não tem delegacia de polícia. A polícia militar, se o prefeito não der combustível para as viaturas, elas não rodam, não tem dinheiro para combustível. Se não trocar os pneus, as viaturas não baixam, não tem dinheiro para trocar pneu. Essa é a segurança real. Na saúde, Minas Gerais, desde 2003, descumpre solenemente o mínimo constitucional de investimento na saúde, de 12%. Não cumpriu 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 não teve. Mas desde 2003, ano a ano, Minas descumpre o mínimo de investimento na saúde. Mas na propaganda, a saúde vai muito bem. Na educação, a mesma coisa. Desde 2003, o Estado descumpre o mínimo constitucional de investimento em educação.
Mas na propaganda, os atores globais se sucedem em lindas peças publicitárias. Eu lembro aqui Fernando Montenegro, Débora Falabella, Milton Gonçalves sentado, recebendo as criancinhas correndo. Até eu tive vontade de sair correndo, dar um abraço tão bonito que era a propaganda. Mas ano após ano, desde 2003, o Estado descumpre o mínimo constitucional. Essa é a nossa situação, criada por essa distorção que se criou pela essa faculdade de nós, nosso ordenamento jurídico, de não haver regramentos que limitem o investimento dos governantes em publicidade. Não há nenhuma regra. Então, nós hoje vamos conversar sobre Minas Gerais, nós temos uma enorme dificuldade. Inclusive, alguns veículos de comunicação em Minas, eu sou brindado que o meu nome é proibido deles. Proibido pelo grupo gestor de comunicação. Porque eu falo coisas que não são interessantes ao grupo gestor. Nós chegamos a um ponto em Minas Gerais em que grandes veículos de comunicação, jornais, rádios, publicam releases como se notícias fossem. Para criar uma ambiência, criar uma falsa noção, uma falsa sensação nos mineiros de que Minas Gerais não tem problema. Quem lembra da campanha do déficit zero? Acho que a maioria lembra. Minas Gerais tem déficit zero. Só para ter uma ideia, o déficit real das contas públicas de Minas em 2012 foi de 1,8 bilhões de reais. Desde 2003 para cá, que nós chegamos no déficit zero, Minas Gerais foi o estado que mais se endividou em todo o Brasil. Nenhum estado se endividou mais em termos relativos e absolutos do que Minas Gerais. Partindo de uma dívida de cerca de 24 bilhões, estamos hoje com uma dívida em torno de 100 bilhões de reais. Tanto pelo crescimento vegetativo da dívida fundada, a dívida que foi negociada em 97 pelo Estado de Minas com a União, e também pela contração de novos empréstimos. Cerca de 20 bilhões de novos empréstimos só de 2003 para cá. E nós não logramos, mesmo sendo o Estado que mais se endividou, sequer crescer no ritmo do Brasil. A propaganda de Minas diz o contrário, mas no ranking de crescimento do PIB dos estados, de 2003 para cá, Minas está no triste 22º lugar, abaixo da média brasileira. A nossa situação hoje é a seguinte: Minas Gerais tem 10,5% da população do Brasil, mas só tem 9,1% do PIB. Ou seja, na média somos 15% mais pobres que os brasileiros. Mas a situação é ainda mais dramática, porque se nós temos 10,5% da população e temos apenas 9,1% do PIB, nós temos 15,5% da dívida dos estados. Ou seja, somos 15% mais pobres que os brasileiros na média e 50% mais endividados que os brasileiros na média. Mas ninguém em Minas Gerais pode saber disso. Por quê? Porque o único projeto que ocupa a mente, o coração, o esforço do grupo gestor de comunicação é criar uma Minas midiática, uma Minas paradisíaca, um oásis sem problema, que eles julgam isso ser conveniente à campanha do senador Aécio. É o único projeto deles. Eu cheguei até a brincar que a cidade administrativa não precisou nem mudar a sigla. CA, cidade administrativa, Comitê do Aécio. Certo? E nós vivemos aqui a situação muito agravada, porque como que acontece esse tipo de descumprimento da Constituição? Nós temos aqui o professor Camilo, de Direito Constitucional. O nosso Tribunal de Contas, que eu costumo chamar na tribuna Tribunal do Faz de Contas, se o prefeito do interior, se o prefeito Arthur, lá de Santa Helena, deixar de investir R$500 que seja na educação, as contas dele serão glosadas, não serão aprovadas, ele vai virar ficha suja, vai ser execrado lá na cidade dele. Qualquer prefeito que fizer isso, acontece. Agora, o governo do Estado, desde 2003, 11 anos seguidos, descumpre com a
a benevolência do Tribunal Faz de Contas. E aqui eu quero ressalvar os técnicos, porque quem se der o trabalho de pegar os pareceres dos técnicos, tudo isso está lá apontado. Mas os conselheiros, que são todos originários de uma... chegam até aquela cadeira por uma articulação que passa pelo governo, então eles fazem vistas grossas aos pareceres dos técnicos e, apesar dos descumprimentos, encaminham pela aprovação das contas. Então, essas contas, claramente em desacordo com o nosso texto constitucional, vêm sendo, ano a ano, aprovadas pelo nosso Tribunal de Contas. Então, as nossas instituições começaram a falir em Minas Gerais. Nós não temos imprensa. Eu falo que a censura econômica, o abuso da publicidade oficial impôs no Estado, é muito mais eficaz e perigosa do que a dos canhões da ditadura. E a gente que é mais velha viveu um pouco. Mas os canhões da ditadura impunham o silêncio. O abuso na publicidade oficial impõe a adesão a um projeto de marketing, a um projeto de desinformação, de distorção da opinião pública. Então, nós temos a imprensa dominada, a Assembleia, eu já até propus lá em pronunciamento da Assembleia que nós mudássemos por emenda constitucional o nome da Casa, ao invés de Assembleia Legislativa, para a Assembleia Homologativa do Estado de Minas Gerais, já que o que ela só faz é homologar as vontades e os projetos dos poderosos plantão. O Tribunal Faz de Contas, o nosso Ministério Público, não denuncia, para usar um termo que foi popularizado pelo presidente, não denuncia os malfeitos do governo do Estado. O ex-procurador-geral ficou tão ridicularizado que foi apelidado, muito chamava Alceu, chama, que é vivo, não é mais procurador-geral, mas foi apelidado de Aécio, porque agia lá como um beck, tirando todas as bolas que pudessem vazar a defesa do governo. E o nosso tribunal também não sentencia contra os interesses do governo. Então, nós estamos vivendo em Minas Gerais, eu falei que nós acabamos criando aqui em Minas, reproduzindo os ares menos aprazíveis da Bahia. Criamos aqui um Aécio Malvadeza. Está tudo dominado. Ministério Público, Judiciário, Assembleia, Tribunal de Contas e principalmente a imprensa. E tudo isso, toda essa gênese de distorção, de amordaçamento das nossas instituições, inicia-se através da comunicação, através do abuso da publicidade oficial, que a gente precisa, de alguma forma, num novo processo constituinte que eu acho que o país terá que passar, nós teremos que ter regramentos mais limitadores desse tipo de ação. Né? Nós todos aqui já ouvimos falar em reforma política, em reforma, mãe de todas as reformas. Eu acho que num reordenamento constitucional, eu acho que nós precisaríamos ter regras mais claras e mais limitadoras desse tipo de atuação. E isso que eu estou dando o exemplo aqui de Minas Gerais, porque é o que eu vivo como deputado estadual. Mas o que a gente percebe é que isso virou uma regra, o abuso na publicidade. Hoje, a Assembleia Legislativa tem no seu orçamento verbas de publicidade. A Câmara Municipal, eu fui presidente dela em 97, 98, naquela época o orçamento da Câmara era realizado por 37 milhões. Hoje, a Câmara tem mais da metade disso de verbas de publicidade. Então, você começou a utilização de dinheiro público para, de uma certa forma, docilizar a imprensa, criar adesões, comentários elogiosos, versões fantasiosas de uma obra administrativa, de uma forma generalizada. A Prefeitura de Belo Horizonte também tem um investimento, não sei o valor quanto que é, mas pelo volume que a gente vê nas peças publicitárias, televisão, rádio, também não deve ser pouca coisa, né? E nós precisamos saber que a imprensa, ao contrário de ela reportar, descrever o fato político, ela é ator do jogo.
E é um ator que muitas vezes funciona à solta. Ela atua com muito mais generosidade com quem está bancando, com quem está pagando as publicidades, do que quem está de uma forma desarmada, atuando apenas na forma parlamentar. Eu vi aqui no finalzinho da palestra da Ana Paula, que é amiga de longa data, e as redes sociais, a internet, tem sido uma válvula de escape. Eu, por exemplo, como eu estou proibido em muitas rádios e jornais, eu divulgo pronunciamentos pelo YouTube. Né? Estou tacando no YouTube, lá, se vocês colocarem meu nome, vocês vão ver um tanto de pronunciamento. Fora isso, eu comecei a fazer também DVDs com pronunciamentos que eu tento distribuir, porque as coisas que a gente fala não são publicadas em lugar nenhum, porque está proibido. Em Minas Gerais está proibido. Então, os meninos não podem saber dessa situação. Alguém aqui imagina que Minas Gerais hoje é o 10º estado em PIB per capita do Brasil? 10º, Minas Gerais. Alguém aqui em Minas Gerais imagina que nós que já tivemos quase 35% do nosso PIB originário do setor industrial, caímos para 13%, e há uma grave reprimarização da nossa economia, uma desindustrialização brutal. Os atores que estão aí na frente do governo vociferam na imprensa contra a carga tributária, mas praticam em Minas a mais alta carga tributária do Brasil. O ICMS da energia elétrica em Minas Gerais é o mais alto do Brasil, sem paralelo. Ninguém igual aqui. 30% por dentro. Eu insisto também sobre o valor do imposto, porque eleva o ICMS da energia elétrica para em torno de 42%. E PCD, o mais alto em Minas. ICMS sobre combustível, mais alto em Minas. Então, a turma aí vocifera contra a carga tributária e pratica mais alto. Anuncia evolução na segurança e Minas Gerais é o único estado do Sudeste onde a criminalidade aumenta. Fala da saúde e nós somos campeão brasileiro de dengue. Educação, Minas é um modelo, Minas é isso, Minas é aquilo. Minas Gerais, há 11 anos, não cumpre os 25% de investimento mínimo em educação. Voltamos a ter em Minas Gerais, pessoal, turma multisseriada. Alguém sabe o que é isso? Acho que uma ali falou que sabe. Era coisa de meados do século passado, na zona rural, no interior de Minas. É o seguinte, só tem 12 alunos de segunda série. Ah, mas não podemos ter que economizar professor. Então, põe mais gente da terceira série, põe da quarta série, até completar pelo menos 40. E o professor se vira lá dentro. Turma multisseriada em Minas Gerais, no século XXI. Voltamos a ter esse choque de gestão. Minas Gerais tem isso, tem déficit zero, choque de gestão, PIB da China e quebrou. O Estado está completamente quebrado, mais endividado o Estado da Federação. Chegou ao ponto do ano passado, e isso vai ser questionado do ponto de vista constitucional, depois o professor Calil pode até analisar. No final do ano passado, o governo do Estado, sem ter de onde tirar recursos para pagar até a folha, mandou para a Assembleia um projeto, e como tudo que manda para a Assembleia aprova, eu até brinquei que se o governo do Estado mandar um projeto para a Assembleia para revogar a lei da gravidade, eles vão aprovar. Não sei se vai produzir efeitos, mas ela será revogada. E conseguiram tirar o dinheiro do FUNPENG. O FUNPENG é o Fundo de Aposentadoria que foi criado em 2002, ainda no governo Itamar Franco, que vem sendo capitalizado desde então, e a lógica seria, a partir de um certo momento, o FUNPENG custearia todas as aposentadorias dos servidores do Estado. Ou seja, ele foi criado com base contributiva, com lógica atuarial, né? E de repente já tinha acumulado lá um saldo de cerca de 3 bilhões e 600 milhões, e esse dinheiro está tapando os buracos do governo de Minas, porque a lógica desse governo, como eu disse, é que a coisa não pode estourar antes de outubro. Então essa é a nossa situação. Então, falar sobre o tema da publicidade oficial, como ela hoje ocorre no nosso país, é uma discussão que eu acho que deveria, de uma certa forma, permear com mais intensidade os meios acadêmicos e a nossa sociedade, porque nós não teremos cidadania sem direito à informação, e sem cidadania não vamos ter uma democracia verdadeira.
Então, para mim, eu quero, já encerrando, eu não sei se tem uma fase de perguntas, não sei se tiver, eu sempre acho que é a fase mais enriquecedora desse tipo de evento, quando você abre para perguntas, questionamentos, surgem as dúvidas, né? Mas eu acho que nós precisamos intensificar essa discussão. Nós não podemos continuar permitindo que os cofres públicos, de uma certa forma, custeiem a distorção da opinião pública, a distorção da cidadania, o amordaçamento da cidadania e, consequentemente, da própria democracia. Muito obrigado.